Hoje nós estamos aqui com a Rafa. Rafaela vai falar um pouquinho para a gente sobre um tema muito interessante, algo que a literatura tem trazido para a gente mesmo, mostrando que o hábito de se submeter à dieta engorda com o passar dos tempos. A Rafa também é aluna do curso de pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional, e hoje é a nossa convidada para falar um pouquinho sobre isso, né, Rafa? Ô, Lu, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre alguns temas, né, trazendo temas um pouco contra a maré que a gente encontra por aí, né, da nutrição, e realmente trazendo essas questões que são relevantes para o nosso caminho, né, quanto nutricionistas, e poder ajudar quanto mais pessoas, né, a gente puder atingir em relação a esses temas melhor, né? Para a gente desenvolver um novo olhar, né? Tanto quanto nutricionista, quanto paciente, enfim. Eu acho que isso que você falou é super importante, Rafa, porque eu sempre falo isso, né? Cada semana tem uma dieta nova, cada semana tem uma proposta nova, algo novo, e a gente não está conseguindo vencer essa batalha, né? A gente continua tendo um número maior de pessoas acima do peso, um número maior de pessoas com um peso não saudável, desconfortável, que vão tentando as diversas dietas, e o Lancha fala muito isso, ele fala, se dieta funcionasse, você faria uma vez na vida. Né? Se você está precisando fazer a segunda, a terceira, a quarta, é sinal de que não funcionou. Então, se a gente não aprender e não mudar esse olhar, a gente vai continuar perdendo essa guerra. Né? Então, eu estou muito feliz de você estar aqui falando um pouquinho, né, sobre isso. Divide com a gente um pouquinho o que você tem estudado, entendido sobre esse assunto. Bom, acho que o primeiro ponto, né, a se considerar é o que é dieta, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. E quando nós falamos sobre dieta, o que o popularmente se conhece? Dietas que são dietas de gaveta, né? Então, dietas que já estão pré-prontas ou que têm características de ter um grupo alimentar apenas, como dieta da proteína, dieta, né, cetogênica, que então tem essa restrição de carboidratos. Então, no conhecimento popular, nós temos então essa busca por dietas que, como você disse, prometem um resultado muito rápido. E então esse primeiro ponto é que associações, né, que o indivíduo faz quando faz essa restrição, né, de alguma maneira, e perde peso, quais são as associações cognitivas que ele faz, né, em relação à dieta? Primeiro, que é privação, né? Segundo, que só fazendo aquilo ele perde peso, né? E aí começa a construir dentro de si, né, esses aspectos cognitivos e que alguns alimentos engordam e outros emagrecem. E é isso que eu vejo muito no consultório, Lu, porque como eu recebo muito pacientes que já passaram por outras experiências, algumas delas foram com nutricionistas, mas que de fato vêm com uma carga de alguns pensamentos de que existem alimentos certos, errados, alguns engordam, outros emagrecem, e a gente já sabe que isso não existe, né? Uma carga então, muito restritiva, né, Rafa? Muito limitante, né? Muito engessada, né? Então, até que ponto a informação ela é benéfica para essas pessoas, né? Informação de saber o que é carboidrato, proteína, até que ponto está sendo benéfico num processo de mudança de hábitos, né? Como pessoa, né? Um indivíduo numa transformação de mudança de estilo de vida. Quanto está sendo benéfico? Será que isso não está sendo talvez um impeditivo, né? Essas construções, essas crenças distorcidas em relação ao alimento, né, Lu? Eu acho que um desafio que a gente tem aí, Rafa, é que as pessoas acabam achando que se elas não sofrem, se elas não têm uma coisa que é, assim, difícil, elas não vão conseguir ter resultado. Isso também vem um pouco da nossa educação judaico-cristã, né? Os ricos não entram no reino dos céus, né? Eu não sou digno de que entreis em minha morada. A gente tem uma questão aí que também impacta. E aí, quando você mostra para a pessoa, e eu acredito muito nisso, não existe alimento bom ou ruim, saudável ou não saudável. Existe uma alimentação saudável. E na alimentação saudável cabe de tudo. Cabe o bolo, cabe um biscoito, você consegue encontrar um equilíbrio. Só que a hora que você propõe isso para o paciente, muitas vezes ele fala, mas eu não estou sofrendo, eu não estou passando fome, eu não vou emagrecer. Então, é exatamente essa construção cognitiva que você falou, que é muitas vezes o nosso maior desafio, é desconstruir isso junto com ele. Exato. Eu gosto muito da frase, né? Desconstruir para construir.
E, de Uhum. fato, eu acredito que é de alguma maneira, o nosso papel, né, Lu, quanto nutricionista, fazer com que o paciente desfaça essas crenças que ele fez com o tempo, ou com algumas informações que ele pegou, muitas vezes nas redes sociais, internet, blogueiro, desfazer aquela crença, né, que ele tem, provando um novo resultado, né? Mostrando para ele que, olha só, você está se sentindo super bem, teve uma mudança da composição corporal, diminuiu a ansiedade, melhorou o sono, e tudo isso tendo carboidratos, por exemplo, na dieta, né? Então, Sim. essa questão do dieta engorda, eu acho que muitas vezes tem a ver não só com essas práticas alimentares inadequadas, né, que são adotadas com o conceito dieta, né? Então, essas restrições, enfim, mas também essas associações que o indivíduo tem depois de tentar fazer na tentativa de fazer essas práticas, né, inadequadas, essas associações com o alimento, né, e você desconstruir isso, né, e aí vem Exato. muito aquilo, as práticas do mindful eating, né, que é, frente ao alimento, muitas vezes as pessoas que vêm com restrição, elas sentem, de certa forma, um descontrole frente a alimentos que elas consideram, aspas, errado, né? Uhum. E aí vem Uhum. o mindful eating e olhar sem julgamento o alimento, né, Lu? Isso é um grande desafio porque as pessoas categorizam os alimentos e se Muito. categorizam também. Então, Exato. elas acham que quando elas comem alguma coisa que a princípio não é saudável, que aquilo pode impactar e que aquilo, então, pronto, agora eu já errei mesmo. E aí as pessoas Uhum. ficam entre esses comportamentos binários, né? Ou eu estou super restrito, ou eu estou comendo de tudo sem nenhum controle, porque afinal, a hora que eu cansar, ou a hora que não aguentar mais, eu volto a me restringir de novo. E acho que a grande armadilha, Rafa, que a gente enfrenta aí é que as pessoas, quando se submetem a dietas muito restritivas, elas perdem peso. Então, na hora que Uhum. elas chegam num peso mais alto, elas lembram que elas Exato. perderam peso com aquele comportamento. Então, elas falam: eu vou pegar aquela dieta de novo, porque eu perdi peso com aquela dieta. E ela Uhum. esquece que ela perdeu e não conseguiu manter, porque assim, tudo que tem data para acabar não vai durar, né? O Lancha fala muito isso. Chega uma hora, acabou a dieta, rasga, joga fora, volta a comer como eu comia antes. Eu não aprendi a ter uma relação melhor com a comida. Eu não aprendi a me permitir sem culpa. Eu não aprendi a dosar. Eu não aprendi a perceber a minha vontade, a minha saciedade, o meu prazer. Isso tudo volta descontrolado. E aí ela ganha mais do que perdeu. E aí, na hora que ela decide, ela lembra: nossa, mas aquela restrição. E aí ela E fica aí volta. entrando nisso, né? Uhum, exatamente. E depender de algo que está no papel é complicado, né, Lu? Quando você depende de uma dieta que está no papel, né? Você Uhum. ignora todos os seus sentimentos, ignora tudo que acontece dentro de você e se impõe um planejamento alimentar, né? Quando a gente fala sobre essas características de uma dieta, então, com muita restrição, principalmente de carboidratos, a gente sabe o problema que isso tem relacionado à microbiota intestinal, né? Relacionado Uhum. ao bem-estar do indivíduo, do sono, né? E aí começam os sintomas, né? Então a pessoa começa a oscilar o humor, começa a desejar doces o dia todo por causa da privação de sono, né? Da má qualidade de sono. E aí vira uma bola de neve, porque ela tá se impondo, né? Uma dieta, ela tá morrendo de vontade de comer o dia todo por conta de toda essa restrição que ela fez. E aquilo vira de alguma maneira, ela se sente presa, né? Vira uma gaiola. Ela Vira tá uma gaiola. insatisfeita e vira uma gaiola. E em vez de libertar, é aprisionar, né, Lu? Então, É, quão importante é ter o caminho certo, né? Quando a gente pensa sobre dieta, né? Eu sempre falo, dieta é liberdade, autonomia, não é sentir-se preso, né? e como é que você enxerga, Rafa, que a gente consegue ajudar as pessoas a desconstruírem um pouco isso? Porque elas têm na memória que quando elas fizeram a restrição, elas perderam. Elas Uhum. também têm na memória que quando elas abandonaram, elas engordaram. Então, elas têm aquela classificação dos alimentos bons e ruins. E elas têm uma... Quando elas aceitam seguir um caminho diferente daqueles que elas vinham fazendo, o Uhum. resultado não é tão rápido. E muitas Uhum. vezes elas tendem a se desmotivar.
E aí conseguir trabalhar isso, né? Uma coisa que é tão interessante, porque assim, eu acho que a mente do ser humano nessa hora não ajuda, porque a gente foca em algumas coisas e deixa de perceber a evolução que a gente está tendo em outros aspectos, né? Outro dia eu estava atendendo uma paciente, ela estava falando assim para mim, ai, meu peso na balança agora que está caindo, tal, e era uma paciente que tinha compulsão, não tem mais. Vivia passando mal, não passa mais. Tinha problema de sono, não tem mais. Tinha problema de intestino, não tem mais. Mas parece que a mente olha só para a balança. Exato. E aí Perfeito. acho que é nosso papel, né? Ajudar a pessoa a lembrar e reconhecer todas essas outras conquistas, né, Rafa? Eu acho que é importante, o primeiro passo, assim, quando o nosso paciente ele chega no consultório e você percebe, né, essa insatisfação corporal, né? E você até percebe nas colocações, né? Ou até na forma que o paciente comunica sem falar nada, né, em relação ao corpo, né? Sim. Muitas vezes fica mexendo na barriga, né? Eu já presenciei paciente assim, todo momento vendo se a barriga dobra, né? E depois ela veio me contar, você já tinha percebido, né? E ela estava comunicando alguma coisa. Então, acho que nesse primeiro momento, nós entramos tendo um papel, de alguma maneira, nós vamos acolher esse paciente. Acho que nesse primeiro momento. E, além disso, eu acho que comunicar a ele que métrica nós vamos avaliar a evolução dele dentro desse progresso, né? Então, que métrica nós vamos avaliar? Eu sei que a composição corporal é importante para você, e nós também vamos levar isso em consideração, mas, além disso, nós vamos avaliar essas questões que você me relatou. Por exemplo, ansiedade, essa má qualidade de sono, essa indisposição, trazer isso, né? E mostrar para ele que vocês vão avaliar juntos isso também. Eu acho que no caminho, né? Eu acho que a comunicação, ela facilita muito o atendimento. Quando nós comunicamos que um corpo, ele é referente das suas ações, né? Então, a partir de tirar o foco do corpo, eu gosto de usar uma analogia, eu sempre falo isso no consultório para todos os meus pacientes. Eu falo assim, olha só, você está focando no corpo, né? Certo? Então, imagine que você está no meio do mar, num barco, né? E está acontecendo uma tempestade no mar. E você está olhando o farol. Se você só ficar olhando o farol, que é o resultado final, você vai se desconcentrar do caminho. Você vai querer chegar lá, mas você não vai conseguir encontrar ações que vão te ajudar a sair dessa tempestade. Então, foca nos dias, né? Ações diárias. Foco nas ações sempre, né? Então, o que você precisa fazer diariamente para ir de acordo com o seu objetivo? Bom, eu sei que é importante fazer atividade física para o meu bem-estar, enfim, e aí foca nas ações. E depois, quando o paciente volta, eu acho que é nosso papel, né, na comunicação, de alguma maneira, você valorizar as ações, né? Olha só, você foi tantos dias, né, na academia, por exemplo. E aí você dá valor a isso, porque eu acho que no momento que nós pecamos quando nós falamos parabéns, você perdeu 1 quilo. Porque o paciente ele vai pensar, bom, quando eu não perder 1 quilo, se eu achar que eu não perdi 1 quilo, será que eu vou querer voltar nessa consulta? Então, quando nós damos valor ao peso, né? Eu acho que talvez nós alimentamos esse corpo, esse foco no corpo que o paciente tem, né? E eu acho que um desafio importante que você falou é que a gente aprende, né, quando a gente vai ajudar o paciente nessa nova abordagem, a valorizar o esforço, não o resultado. Exato. Né? O esforço que ele fez para alcançar aquilo. Então, muitas vezes a meta era, sei lá, comer 3 frutas por dia, e ele conseguiu comer uma e não comia nenhuma. O esforço, né? O esforço que ele fez, porque, como a gente sabe, o Jung já dizia, nada, né, uma pessoa que não está motivada, ou que não está numa sensação positiva, ela desanima, ela desiste. Né? Então, ajudar a pessoa e aí a traçar metas que sejam metas alcançáveis. Isso que você falou é super importante. Quebrar aquele objetivo longe que está em pequenos passos. Tá bom, hoje. O que eu posso fazer hoje para ir em direção ao meu objetivo? E uma outra coisa que eu acho que você falou, Rafa, que é muito interessante, importante, que eu acho que um dos desafios que os profissionais de saúde, os nutricionistas têm a ajudar os seus pacientes, é eles aprenderem a ser mais gentis consigo mesmos, os próprios pacientes. Mas se eu não sou uma pessoa que sei ser gentil comigo, eu não vou ensinar ninguém a ser gentil consigo mesmo. Exatamente. Então, pensar tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque aí, assim, porque aí eu comi um bombom que não era para eu comer,
tudo bem, não era para eu comer, já foi, vira a página, tá tudo certo. Se eu fico me martirizando, o meu sentimento de culpa e frustração é tão grande que eu não vou parar em um, eu vou comer a caixa. Exato. Se E eu... aí, tendencialmente, você vai para um caminho que você já não gostaria nem de ter iniciado, né? Sim, e você piora, né? E aí você vai se Uhum, sentindo cada vez pior, né? E aí vem aquela uhum. sensação de fracasso, comigo não dá certo, eu não dou conta, não sei o quê, e a pessoa entra nisso. Então, E a autoeficácia, é, e a nessa hora autoeficácia ser gentil é exatamente da autoeficácia. Pode falar que você estava explicando. é a da autoeficácia, né? E daí, tendencialmente, quando acontece esse tipo de coisa, né? A tendência a você se sentir menos com sucesso dentro daquilo que você está fazendo é muito maior, né? Isso que você falou também é muito interessante, de que tá tudo bem se eu comi uma fruta, mas em relação ao que eu comia, isso foi um progresso? Eu acho que isso também é importante. Trazer para o paciente, bom, tudo bem você não fez aquilo que você imaginava, mas me conta como que era antes, você lembra? Perfeito. E aí, como você vai comparar isso ao perfeito? Não se compare com a sua versão, né? Onde você estava. E aí sempre é um progresso, né? E é lindo quando o paciente começa a perceber, e deve acontecer contigo também, Lu, que depois de um certo tempo, eles já começam a encontrar soluções para as coisas que acontecem, no sentido de que, bom, eu já sei que eu preciso melhorar meu consumo de água. Bom, então o que eu vou fazer? Vou tomar duas garrafas por dia. E aí já começa a encontrar soluções sozinho, mas no início nós temos um papel, né, de auxiliar ele nesses aspectos de mudança, né? Bom, você quer ir na academia, quais são as barreiras que impedem? Será que é possível? E aí nós começamos a construir objetivos alcançáveis, né, metas alcançáveis. Sim, porque aí ele vai ganhando autoeficácia e vai aumentando essa confiança e passa a criar as próprias soluções. Isso é lindo, Isso né? é Porque lindo. é isso que a gente quer. Rafa, mas Vibra, né? olha, adorei esse bate-papo. Super obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo com todo mundo a sua experiência, falando um pouco mais a questão da dieta. A Rafa também é nossa aluna lá na pós-graduação, querida, agora está mais pertinho da gente em São Paulo. Não vejo a hora da gente se ver pessoalmente de novo. Imagina, Lu, eu adorei. É um prazer enorme, primeiro, fazer parte da primeira turma, né? E ter o prazer de estar tendo acesso a tantos conteúdos, né? Nós temos grupo de estudo, nós estamos tão juntos nessa, né? E quanto nós estamos nos beneficiando com essa troca, não só como profissionais, mas como pessoas, né? Então, você, a Rô, são pessoas incríveis, eu só tenho a agradecer. Obrigada, muito obrigada. E sucesso a nós, né? Exatamente. Obrigada a você, querida. Logo, logo a gente vai estar juntas presencialmente de novo. Um beijo, super obrigada. Fica bem. Beijão.